Olá, querido, tudo bom? Oi, tudo bom e você? Tudo jóia. Deixa eu ver aqui que ficou diferente aqui quando entrou você. Ah, assim tá melhor. Tá mais centralizado. Tá bom assim também, a minha? Tá tudo bem. Tá? E eu, tudo bem? Tá bem, tá bem. Tá bem centralizado. Ah, legal. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, chegar. Uhum. Vamos ver quem Eu, que. Boa noite aí para quem tá chegando. à noite. Ah, já vi que a Lízia entrou, que é uma amiga muito querida. Entrou, Legal. tá aí, já li. Renata, Juliana, boa Boa noite. Boa noite. noite. Legal. Hoje o tema vai ser bem interessante mesmo, né? Pelo menos eu acho. Eu acho muito legal isso. Eu tô Eu agora, gosto. a gente está começando uma série de como o som ajuda nos processos, sabe? E é assim, o Uhum. som é usado em tantas coisas diferentes, sabe? E você está inaugurando aí o. Boa noite Ah, aí. Está inaugurando a série aí. boa, boa. Ah, o som ajuda muito, né? Eu sou suspeita em falar. Eu adoro. Uso todo dia, então Boa sou bem noite, suspeita amigo. em Boa falar. noite, Renato. Boa noite. Vamos explorar esse assunto, porque é um assunto muito legal, né? Bom, Sim. esperar mais um pouquinho só. Estou aqui com a minha colinha já. Boa. Bom, eu acho que a gente pode começar, né? Até para Sim. respeitar o pessoal que chegou aí. Aí o pessoal que vai chegando vai pegando a coisa andando. Uhum. Então, boa noite, pessoal, para todos que estão aí escutando a gente ou assistindo a gente. Hoje eu estou começando uma série aqui que vai ser toda terça-feira, esse horário, trazendo pessoas que usam o som dos instrumentos de cristal, né, que são os instrumentos que a gente trabalha, nas suas técnicas, ferramentas, terapias, etc, etc. E hoje a gente está começando com a Mônica, uma amiga querida, já de um tempinho aí, né? Sim, já temos. E, e hoje a gente então vai falar sobre o som nos processos de trauma. Vamos entender um pouquinho isso, né? O que que é o trauma e por que que isso é importante hoje. E aí a gente fala um pouco do som e da sua experiência com isso. Ok. Então, vamos começar, né, com a apresentação aí. Fala um pouquinho de você, fala quem você é. Tá bom. Bom, primeiro agradecer, obrigada pelo convite, né? Você sabe, não só pelo convite, mas eu estava lembrando hoje, né? Porque vocês trouxeram isso, né, para cá, e para mim isso faz toda a diferença. Eita, faz toda a diferença no meu trabalho. Então, sou grata, muito grata por vocês terem trazido, né, esse som para cá. E eu sou psicotraumatologista, ou seja, eu sou uma terapeuta especializada em trauma, eu tenho especialização nessa área. Deixa eu tomar água, que justo agora começou a engasgar, né? Não, que isso, faz parte. Então, eu sou psicotraumatologista, né? Ou seja, eu trabalho, a minha especialização é em trauma. Então, eu já trabalho já há algum tempo com esse tema de traumas, né? E é o que eu faço, o que eu adoro fazer, e eu uso os sons também nesse processo de trauma. Eita! Engasgou. Mas como que você chegou nisso? Como que você chegou nisso? Por que que o trauma despertou em você interesse, assim? Por que que você chegou até esse tema? Porque Olha, você, eu vou dentro do estudo da mente, você, de certa forma, você chegou aí, né? sim.
contando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu comecei. Eita, a garganta tá. Eu comecei a ir para essa área de desenvolvimento humano mais por conta da parte de liderança. Então, no começo, eu fiz curso de Enneagrama, fiz curso de PNL, depois aí fui para coach, fui para hipnose, né? Então, eu fiquei durante alguns anos, um tempo nisso, né? Só que eu percebia que eu sempre gostava de pegar, né? Enquanto os meus colegas gostavam de pegar aqueles casos basiquinhos, eu gostava de pegar os casos mais difíceis, que tinham situações mais complexas ali por trás, né? Eu usava bastante hipnose para trabalhar isso, e aí tive uma amiga minha que já tinha experiência com trauma, já tinha formação nessa área, e ela olhou para mim e falou: Mônica, você tem todo o jeito de quem gosta de trabalhar com trauma. Eu falei: eu gosto, né? Ela falou: então ela falou: vai fazer esses cursos. E aí eu fiz um curso, depois fiz outro, acabei fazendo pós-graduação nessa área, me formei, enfim, e fui trabalhando bastante nisso, né? Já tem alguns anos que eu tô nessa área. E eu gosto muito porque é uma área que eu falo que a raiz dos problemas está nos traumas, né? Porque o que gera, as pessoas acham até que violência é que gera trauma, né? E a gente diz que é o trauma que gera a violência, né? Então, não só a violência, mas uma série de problemas que a gente tem, de conflitos que a gente tem entre as pessoas, de situações em que as pessoas não se posicionam, uma série de questões que a gente lida. O que está na raiz dessas questões, muitas vezes, é o trauma. Então, por isso que eu acabei me apaixonando por trauma e mergulho cada vez mais. E qual que é a definição de trauma? Porque é uma palavra muito comum, a gente sabe, né? Fala assim, nossa, eu fiquei traumatizado. Todo mundo sabe quando eu falo isso. Mas, assim, mais academicamente, né, que a gente pode dizer, Sim. ou dentro de uma linha de atuação do psicotraumatologista, como que você define o trauma? Olha, sim, tem no dito popular as pessoas falam, né, isso eu traumatizei, ou não, isso não me traumatizou, tudo, né? Mas o que a gente diz que é trauma mesmo, está muito mais ligado com o corpo do que com o evento. Então, assim, quando a gente passa por uma situação de perigo, uma situação qualquer de perigo, o nosso corpo ele gera uma carga de energia, nosso sistema simpático gera essa energia, que é para a gente poder dar conta da situação. Então, numa situação normal, é para eu poder ou fugir, que é porque o corpo foi, né, a gente esquece, mas a gente veio lá das cavernas, né, então ali a gente precisava para sobreviver na floresta, a gente precisava, era ou correr, né, fugir, ou lutar. Então, o nosso corpo ele gera essa carga de energia. E o natural é, passado o evento, ou porque o meu corpo gastou essa energia correndo, lutando, ou porque o meu corpo entendeu que eu estou em segurança, né? Meu sistema entendeu que eu estou em segurança, entra em ação outra parte do nosso sistema nervoso, o parasimpático, que é o que vai descarregar essa energia. Então, isso é a situação saudável, normal, que todo mundo deveria atuar. Então, passou uma situação de perigo, sobe, a situação passou, desce. Essa carga. Como era antigamente, no tempo do Homem da Caverna, Do que Homem da Caverna. um susto, ele, né, tinha todo o corpo voltava para fugir ou para lutar, e depois ficava normal, não tinha esse estresse, né? E se a gente pegar, por exemplo, os animais, né, uma boa parte do estudo de trauma, a gente estuda a etologia, que é o comportamento animal. Então, e o animal na selva, na floresta, ele normalmente ele não traumatiza, o que traumatiza é quando ele tem interação com o ser humano. Então, o animal doméstico traumatiza, mas em geral o animal que vive na floresta não sofre trauma, porque ele tem isso bem regulado. O trauma... Você me fez lembrar um livro que eu tenho que se chama, eu não sei se tem em português, ou se você conhece, chama Por que as zebras não têm úlcera? Não conheço, mas fiquei curiosa, se eu quero ver. Não, eu vou te mandar depois a capa desse livro. É um livro muito legal porque toca exatamente nesse assunto aí de que você acabou de falar. Ele explica exatamente isso, assim, biologicamente, o que acontece, né? E por que que elas não têm úlcera? E por que que agora nós, seres humanos, temos? Temos.
Porque quando a gente passa uma situação em que essa carga ela subiu, mas por qualquer motivo não foi descarregado do corpo, aqui é gerado o trauma. Então o trauma se caracteriza não pelo evento em si. Então às vezes você vai ver o mesmo evento, e às vezes um evento foi grave e tal. O mesmo evento para uma pessoa traumatizou e para outra não. Por quê? É a forma como o sistema nervoso dela respondeu. Então, a forma como o corpo dela respondeu é que vai dizer se ela vai traumatizar ou não. Então, não é o evento em si. Né? Então, Mas, mas não é uma coisa emocional, então? Por que você falou que fica no corpo? porque fica no corpo, a emoção também, né? Quando a gente sente, por exemplo, a pessoa vai falar em público e aí sente, começa a tremer, né? Tava atendendo uma pessoa que estava com medo de falar em público, então ela começa a tremer. Esse é um sintoma corporal. Começa a suar, é um sintoma corporal. Então vem uma emoção carregada junto, vem, mas vem junto com alguma coisa na fisiologia. A emoção, a gente quando trabalha o trauma, essas coisas estão ligadas. Então, tanto a questão corporal, física, né, quanto as emoções, as crenças que estão ali. Então, tem uma junção de coisas que estão atuando, mas elas estão em conjunto. Mas estão sempre conectadas com a fisiologia. Tanto que no trabalho que eu faço, o pessoal fala, a pessoa vai contar todo o trauma. Nem sempre a pessoa conta o trauma. Às vezes a gente começa a puxar o tema, ativa no corpo e a gente trabalha com movimentos corporais. Tanto movimentos de atenção, né? Então eu acabo misturando um pouco de outras técnicas também, mas a gente coloca movimentos que são de atenção ali, quanto às vezes movimento físico mesmo, né? Então, às vezes eu peço para a pessoa movimentar, fazer um movimento específico, às vezes peço para ela olhar para um lugar específico. Então, tem movimentos que vão acionar regiões diferentes cerebrais. Entendi. Então, é isso que a gente vai trabalhando para terminar de processar. O intuito é ajudar o corpo a descarregar, a acessar aquela memória corporal e descarregar. Lógico que quando a pessoa está trazendo isso, é evidente que em determinadas situações às vezes vem emoção, mas às vezes não vem emoção. Às vezes é só descarga física, depende muito do tipo de trauma. Se é um trauma mais de vínculo, né, que se deu ali, principalmente traumas de infância, que tem mais questões de vínculo, né? Então relações com pai, mãe, essas questões, elas têm mais carga emocional. Mas se eu pego, por exemplo, Oi? E quais são os tipos que existem de trauma? Tem os traumas que são os traumas de choque, né? Então, trauma de choque, um acidente de carro, uma queda, um terremoto, um sequestro, uma cirurgia, isso tudo está na categoria, passar por guerra, né, assalto, né, essas coisas estão na categoria de trauma de choque. Né, traumas que são mais com relação por exemplo, a como se via com relação ao pai e à mãe, né, os pais eram muito críticos ou muito ausentes, ou abandonou, né, isso são traumas de vínculo. E aí o trabalho é um pouco diferente. Também tem essa carga física, corporal, mas tem uma carga que se mistura mais carga emocional. Né? Mas se eu trabalho, por exemplo, um acidente de carro, é mais natural que venham cargas mais fisiológicas, né? Uma cirurgia, então vai vir mais tremor, dependendo do que é o... É interessante a forma como são feitas as descargas, né? Esse eu brinco quando eu vou contar para as pessoas, né? Principalmente quando vem um paciente novo. Agora no online é menos problema, né? Mas no consultório presencial, eu já avisava, né? Que a descarga, sabe como são as descargas? Eu te contei, não? Não. As descargas do sistema nervoso, elas podem ser bocejos, podem ser lacrimejar, né? Mas também podem ser arrotos, a pessoa pode soltar gases. Então eu brinco que assim, né? Arroto e pum é permitido no consultório, não precisa ficar com vergonha, fica tranquilo. E tem também tremor? Tremor tem também, tem tremor também. Então tremor é mais típico de traumas de choque e dependendo do tipo de trauma é mais comum. Então, por exemplo, numa queda,
numa cirurgia, né, um pós-cirúrgico, é bem comum ter tremor, né, como descarga. Mas depende às vezes mistura, não é só um tipo. Mas eu imagino que muitos traumas, a maioria deles, pelo menos, eles são inconscientes. Ou seja, eles estão num lugar da nossa mente que você não acessa e você vive aquele trauma, você não vive aquele trauma e ele acaba sendo um obstáculo para você. Não sei se eu estou certo, aí você me corrige. Sim. Aí depois a pessoa acaba procurando você porque ela sabe que ela tem o trauma ou ela procura porque ela não consegue, sei lá, falar em público e aí você depois descobre que ela tem um trauma, entendeu? A pessoa te busca porque ela sabe que tem um trauma ou não? Tem as duas coisas. Então, eu tenho pessoas que me buscam, tem bastante gente que me busca por síndrome do pânico, por exemplo, porque síndrome do pânico normalmente está atrelado a traumas, né, significativos. E síndrome do pânico é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e tem uma melhora muito rápida. Então, a gente trabalha, e aí não necessariamente eu preciso saber qual foi o trauma original. A gente trabalha com o que vem. Tá? Então, assim, tem gente que chega, que está com síndrome do pânico, não consegue falar em público, não consegue ter um relacionamento, ou percebe que não consegue dizer não. Esse é um público que também o pessoal me procura bastante. A pessoa chega com esse tipo de questão, né, ou qualquer outra relacionada a isso, você sente que trava, né, em determinadas situações, gente que tem claustrofobia, então essas situações. A pessoa chega, ela não sabe se ela tem trauma ou não. Eu brinco, uma fichinha de anamnese, quem já preencheu, tiver aí, você sabe, né? O tamanho da ficha, tem umas 7 páginas essa ficha. Ah, é? Que eu falo, que pergunta, né, tudo, né? Que a pessoa já teve, não teve e tal. E aí, dependendo do que a pessoa já passou, eu já tenho algumas desconfianças, a gente pode trabalhar aquilo. Ou dependendo do que for, a gente trabalha o que está acontecendo agora. Tá? Então, por exemplo, alguém que está com síndrome do pânico, eu não começo trabalhando nenhuma história de trauma. Eu começo fazendo regulação do sistema nervoso. Então, eu só aciono as partes do corpo dela que já estão, né, com essa carga. Normalmente, quem tem síndrome do pânico já chega com muita carga e a gente faz o processo de descarregar isso sem necessariamente entrar numa história. Né, de um trauma. Né? Então, isso quem chega e que não tem história de trauma, a gente atua assim. E tem também pessoas que chegam e já chegam com algum trauma que a pessoa sabe que teve, que passou uma situação, né? Aí, em geral, são traumas mais específicos e desses que o pessoal leigo, em geral, sabe que é um trauma, sabe? Uma coisa que fala assim, nossa, isso aqui foi um trauma. Né? A maioria das pessoas que chega, por exemplo, com síndrome do pânico, com essas outras características que eu falei, elas não necessariamente, elas acham que elas não têm trauma nenhum. Às vezes elas vêm porque elas sabem que tem um bom resultado com síndrome do pânico, que tem um bom resultado com outros temas, enfim, elas procuram. Mas aí quando a gente vai investigar, tem bastante trauma. E não necessariamente a pessoa precisa falar o trauma para mim. Então, isso é uma das coisas também, porque às vezes as pessoas vêm e falam, nossa, então eu vou ter que ficar contando, falando. Não necessariamente, a gente entra só... Mas às vezes lembra, às vezes não. Às vezes lembra, às vezes não. E às vezes, assim, quando a gente mergulha, né, que eu digo assim, a gente mergulha no corpo, às vezes vem alguma memória e às vezes não vem. E aí a gente trabalha com o que tem no corpo. Mas, às vezes, vem memórias que a pessoa fala assim, nossa, eu nem lembrava disso. E, às vezes, é uma coisa que, para um leigo, acha assim, mas isso não era um trauma. Então, por exemplo, o coleguinha falou que ele era feio e que ele era ridículo e riu, e os outros coleguinhas riram ali em volta. Numa situação. Bullying. Mas a pessoa cognitivamente nem lembrava daquilo, entendeu? Então a pessoa nem tinha isso como um trauma. Não, mas foi uma situação, nem lembrava mesmo da situação. Quando a gente entra, aí a memória vem ativa. Isso acontece.
né? É bastante comum. A maioria dos casos as pessoas acabam lembrando, mas elas não precisam ficar, eu brinco, não precisa ficar chafurdando ali na lama, não precisa ficar contando a história. A gente vai só a quantidade, a gente ativa só a quantidade para o corpo entrar nesse estado e aí a gente poder fazer a descarga. Então não precisa ficar contando tudo no detalhe. E às vezes eu preciso que a pessoa volte, conte alguma coisa. Entendi. E aí você me trouxe uma outra questão. Quando você, por exemplo, você pode tratar essas mesmas questões que você está trazendo com um psicólogo, né? Então, por exemplo, eu vou tratar a síndrome do pânico com um psicólogo. Tem um monte de gente que trata a síndrome do pânico com psicólogos. Qual a diferença? Um psicólogo também trata trauma, certo? E qual a diferença, então, entre um psicólogo e um psicotraumatologista? Tá. Eu não vou colocar a label do psicólogo, porque, por exemplo, eu tenho colegas que são psicotraumatologistas e são psicólogas, tá? Então, essas vão usar as técnicas da psicotraumatologia, né? E tem outras pessoas que eu conheço que são psicólogos e trabalham com análise. A maioria dos psicólogos trabalha com análise. Então, dependendo do que é a questão da pessoa, e às vezes ela já está fazendo um tratamento com psicólogo, eu faço até um trabalho multidisciplinar. Então eu converso com essa psicóloga, a gente trabalha junto, é meu psicólogo ou psicólogo, às vezes com um psiquiatra, dependendo do caso, se a pessoa está fazendo acompanhamento, eu sempre pergunto, e se ela está fazendo acompanhamento com esse profissional, a gente conversa, né? E como é bem diferente a atuação, então um psicólogo normalmente, né, uma linha analítica, né? Vou pegar uma linha analítica junguiana, que eu tenho algumas pessoas bastante gente que normalmente quando eu vou trabalhar, ela está fazendo análise, mas é um junguiano, né? Então a pessoa ali vai fazer análise, eu brinco, tem mais conversa, né? Vai fazer um trauma nessa? Mas aí ela vai estar trabalhando só a parte cognitiva, né? Ela não vai estar, vai estar trabalhando o significado. A gente vai estar trabalhando em outra região cerebral. É diferente a atuação, entendeu? Nós no corpo. Então eu brinco que no meu tratamento, a pessoa, na primeira sessão a gente conversa bastante, tem bastante fala. Mas depois é só 15 minutos por dia, no máximo, na sessão, porque a gente tem que mergulhar no corpo. Então, não é uma sessão conversacional, ela é uma sessão corporal. Ela é mais silenciosa. Ela é mais silenciosa, a gente vai atuando, então assim, a gente vai entrando nas sensações, eu peço para a pessoa, a gente conversa assim um pouquinho, né, para poder ativar, na hora que ativou aquela memória no corpo, aí eu já vou trabalhando isso no corpo, então vou entendendo que região que está incomodando, que está boa, como é que está cada região do corpo, e aí eu vou pedindo para a pessoa ou fazer movimentos, ou prestar atenção em lugares diferentes, eu vou fazendo alternâncias desses lugares, né, os movimentos que a gente fala que são movimentos de pendulação, então a gente vai fazendo essa movimentação corporal para promover as descargas. Mas não é um trabalho, por exemplo, se eu vou para uma questão mais de análise, é outro tipo de trabalho, né? Então alguns psicólogos, os psicólogos que conhecem o trabalho dos psicotraumatologistas, eles indicam os psicotraumatologistas em casos específicos, é aí? Eu tenho algumas pessoas, alguns psicólogos que acabam me indicando. Então a pessoa está fazendo um trabalho ali que é mais cognitivo, né, de autoconhecimento, que é precioso também. E aí ela fala assim, olha, isso aqui passa lá com a Mônica e a gente às vezes faz em conjunto. Entendi. Tem isso sim. Até aproveitando o gancho aqui da Renata, que fez um comentário, né, sobre o risco de você passar por uma pessoa que não tem preparo e de você piorar o trauma da pessoa. Como é que é isso? Comenta um pouco disso. Isso é uma das coisas que eu até falo bastante para alguns colegas, porque as pessoas têm, às vezes, a sensação, né, de que entrar na história do trauma e ficar recontando ela, sentindo, chorando, né, aquela coisa, né, ir para catarse, as pessoas acham que isso é o que vai ajudar, né, vai curar. Só que
o processo de catarse, ele pode retraumatizar. Então, ficar só o falar, por que às vezes as pessoas falam assim, nossa, falei, ou então chorei, tive mas não melhorei, né? Porque tem uma dose específica que a gente dá, né? Então, a história do veneno, né? O veneno em pequenas doses pode ser maravilhoso como remédio, mas se você dá uma dose muito grande, ela pode matar, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, por isso que ele é muito delicado, é muito sutil e é um pouco até lentificado na hora que a gente está durante o atendimento. Não é um processo longo, mas não costuma ser, né? Mas ele é lentificado ali né? Então, às vezes a pessoa tem uma história de um acidente, ela vai falando devagarzinho, porque cada pedacinho a gente vai descarregando. Se eu deixar isso entrar numa intensidade muito alta, né, que é o movimento que a gente vê aí nos processos de catarse, eu retraumatizo a pessoa. Então tem que ter esse conhecimento. Eu vejo às vezes as pessoas, e aí eu já vi muito, né, caso assim, que a pessoa na maior boa vontade, às vezes a pessoa conhece, por exemplo, de hipnose e tal, ou de outra técnica nesse sentido, e na maior boa intenção, faz com que a pessoa entre num processo, ela acredita que está ajudando aquela pessoa, né? Mas ela está entrando num processo catártico que acaba retraumatizando. Então isso é bem... E retrauma é mais difícil de trabalhar do que trauma. Quando teve mais... Porque essa pessoa ela não tem, vamos dizer assim, o conhecimento acumulado nessa disciplina. E aí a pergunta qual é a fonte desse trabalho? De onde vem isso? Porque, por exemplo, se a gente pegar a psicologia, a gente vai ver lá toda a história, né? Freud, Jung, depois vários outros psicólogos que foram abrindo para transpessoal, para psicossíntese, para psicologia humanista, um monte de vertentes, né? E aí, isso tudo que você está falando aí me lembra um tanto, né? Do Reich, né? Do trabalho do Reich, das coraças e tal. Então, eu queria saber qual é a fonte e se tem a ver com o trabalho do William Reich. Tem lá para trás, tem a ver com o Reich, sim. Tem muito a ver com o Gendlin. Conhece o Gene Gendlin, da focalização? Ele já foi também, mas ele desenvolveu uma técnica que chama focusing, que é fantástica e que, na verdade, o que aconteceu? Ele era, eu não lembro se ele era psiquiatra ou se ele era psicólogo, e ele começou a observar que algumas pessoas, ele ficou curioso, porque algumas pessoas faziam processos processos terapêuticos e tinham um bom resultado, enquanto tinham outras pessoas que faziam um processo terapêutico e não tinham um bom resultado. E aí ele começou a investigar o que é que estava por trás disso, né? E aí ele percebeu que tinha a ver com essa coisa corporal, né? Então tinha a ver quando a pessoa conseguia materializar aquela sensação, trazer essa sensação mais para o corpo e conseguia despejar isso, né? Os primeiros movimentos de descarga, apesar de naquela época ele ainda não nominar desse jeito, mas ele começou a perceber isso, né? Foi discípulo do Gendlin, o Peter Levine, né, que foi quem criou a Somatic Experience, não sei se você conhece. De nome. Então, a Somatic Experience tem essa parte toda da fisiologia, que eu te falei, né, que é do Peter, né, então a base toda dessa parte de trauma que eu trabalho é muito focada nesses dois, no Gendlin e no Levine, né, tanto da focalização quanto da Somatic Experience. E aí, junto disso, né, a gente acaba juntando um pouco da análise junguiana, apesar de eu não ser analista, eu não tenho formação em análise junguiana, mas toda a parte de traumatologia que eu estudei também foi muito focada, embasada no Jung, né, então a própria pós-graduação, eu estudei no Instituto Junguiano da Bahia. Aliás, eu fui uma vez por mês para a Bahia, que era uma delícia lá. Que bom! Para estudar durante quase 3 anos. Então, assim, tem toda uma base junguiana. Então, tem um misto de algumas técnicas, né?
Fora isso, eu particularmente, eu fiz uma mistura de outras, né, que eu já tinha também, a parte de hipnose, que não tem, na psicotraumatologia não tem hipnose, mas como eu já usava já há vários anos, então eu incorporei também bastante recurso da hipnose, da PNL, né. Tudo que você já tinha de experiência, né? Da constelação. Agora vamos entrar então na parte sonora, mas não vamos entrar ainda nos instrumentos, vamos falar de uma coisa que me intriga bastante, que é o trauma sonoro. O trauma sonoro, eu queria que você falasse um pouco, porque o som, ele gera um trauma, ele tem o potencial de gerar um trauma. Por exemplo, você ouve uma... Não que a arma esteja apontada para você, mas você ouve o estampido de um tiro. Eu ouvi uma vez, perto de mim. Eu atirei uma vez. Foi uma experiência, né, difícil. Eu estava com fone e tudo, mas para quem não gosta, né? Mas você já... Como é que é isso? Você já estudou isso? Tem casos desse? Como é que é isso? Fala um pouco dessa coisa do trauma sonoro, né? Bomba explodindo, avião passando, sei lá. Os traumas mais comuns, né, sonoros, assim, os que eu já trabalhei, tá? Então, assim, tem outros casos que são mais teóricos, mas vou contar os que eu já trabalhei, que são esses de ter ouvido um tiro, e aí normalmente tem uma consequência bem grave, né? Não foi, esse que você ouviu me dá a sensação que você estava num lugar com fone, você estava bem, tranquilo no lugar, ou não? Tá. Eu estava com um delegado de polícia que chegou para mim e falou assim: não tem problema, vai, atira naquela lata lá, ó. E porque ele atirou, eu estava num lugar, aí ele atirou e aí ele me deu. Aí eu peguei aquele negócio e falei: meu, o que eu vou fazer com isso, né? Então foi. Mas eu estava num lugar seguro, eu não estava. Eu não estava numa situação de perigo. Tá. Porque eu acho que normalmente é o que acontece. Numa situação segura, a chance de você ter traumatizado ali é muito baixa. Não deve ter gerado. A minha situação de trauma que eu devo ter ficado com um certo trauma quando eu era, tipo, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos, que eu estava passando por um terreno baldio, e aí eu estava passando, tinha um cavalo, aí eu olhei para o cavalo olhou para mim, daí o cavalo veio na minha direção, não sei por quê. O cavalo veio na minha direção, e ele começou a correr na minha direção. E eu corri para o meio da rua. Só que nessa hora veio um caminhão daqueles gigantes. Aqueles Fenemê, lembra? Aqueles que tinha à frente assim, ó. Veio com tudo, mas eu só ouvi a buzina. Pá! Foi uma buzina altíssima, sabe? Aqueles caminhões têm uma buzina muito alta. Aí eu olhei para trás e eu vi o caminhão chegando, ele parou um palmo de mim. Um palmo. Porque eu levei um susto. Aí eu saí correndo, Mas não chegou a te... Acho que eu vou ter que fazer um tratamento com você. Percebe que na hora que você falou, você virou até o seu pescoço virou para o lado de onde o caminhão veio. Você virou assim. Então, isso é uma memória corporal. Então, quando a gente tem um trauma que ele tem a ver, né, um trauma auditivo, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, você teve o susto do cavalo, você tem vários componentes, né? Então, e tem um momento em que provavelmente você viu que você estava seguro, você não foi atropelado, não teve uma consequência maior, né? Mas esse lugar onde você ouviu, tanto que você virou, na hora que você estava contando, você virou o rosto, né? É muito vívido, né? E aí, o que acontece? Traumas que têm a ver com som, normalmente eles repercutem no que a gente chama de sistema de resposta de orientação. O que é o sistema de resposta de orientação? Sabe aquela cena que a gente vê num filme? O viadinho ali, um coelho tomando água num lago, e aí de repente ele ouve um barulho e levanta a cabeça, né? E faz assim. Esse é o primeiro reflexo nosso de proteção. Porque se eu ouço um barulho, pode ser um predador, ou pode não ser. Então eu primeiro preciso ficar alerta, vejo de onde veio aquele som, para poder fugir, se for o caso. Se não for, volta, né? Ele descarrega, tudo bem. Mas já tem uma ativação na hora que eu ouço um som,
né? E isso, quem é responsável é esse sistema, que é o sistema de resposta de orientação, que tem a ver com esse movimento, né, do pescoço, que tem a ver com o ouvido, né? Então, quando tem um trauma auditivo, alguns reflexos que podem acontecer, tá? Não necessariamente, mas é comum a gente ver. A pessoa, por exemplo, perder um pouco, às vezes, dependendo de onde foi, que nem você virou o pescoço agora, dependendo de onde foi, a pessoa perde uma parte do movimento do pescoço e nem se dá conta. Então, assim, não consigo virar o pescoço até o final, mas nem percebe. Outra consequência que pode ter é a pessoa ter dificuldade, assim, de se localizar, porque o sistema de resposta de orientação é responsável por localização. Então, eu começo a ficar meio perdido. E aí isso pode vir em vários lugares. Então, tanto no simbólico, né? Então, eu fico perdido na vida, não sei que caminho eu tomo, não me encontro. Eu posso ter também uma coisa da pessoa que perde objetos, a pessoa que esbarra muito, a pessoa que se perde mesmo, né? Sabe, a pessoa... Agora com o ex fica mais difícil, né? Mas quando eu tinha o ex, ela ia de um lugar para outro, se perdia, entendeu? Então, ela vai ter reflexos na localização. E também pode ter reflexos no sistema de aprendizado. Então, se isso acontece muito cedo na vida, né? Se acontece, por exemplo, com o bebê, e isso também pode acontecer por conta de otite, tá? Otite de repetição, é comum a gente ver isso. A pessoa tem uma dificuldade de se localizar. E aí, na hora de aprender, isso pode gerar um transtorno de aprendizagem. Então, a criança que tem aquela dificuldade de aprender, às vezes ela é muito inteligente, mas ela tem dificuldade com localizar as coisas. E aí, isso pode estar relacionado a esse sistema aqui. E é doido, né? Porque a gente não pensa, né? Com um estampido que eu ouvi. Não, mas tá ligado, né? Porque a cóclea e o sistema vestibular, né? Eles estão juntos. Eles estão juntos, né? Eles estão montados juntos. Mas agora o som, então, ele pode causar um trauma, mas você também tem experiência que o som pode ajudar no tratamento dos traumas, né? Então agora chegou a hora de você falar um pouquinho sobre os instrumentos, sobre o som, como é que é a sua experiência e tudo mais. Porque uma hora passa rapidinho, Já está acabando. Não está acabando, vou dar 20 minutos, mas passou rápido já. Bom, eu uso, você sabe, então aqui atrás, né? Não sei se dá para ver aqui a minha, não sei se dá para ver, deixa eu pegar aqui. Tá meio longe, né? Deixa eu ver se dá para... Aqui tem a minha pirâmide, a minha tigela e a minha taça que tá aqui também. Então, eu uso eles todas as minhas sessões. Não só nas sessões, mas nos trabalhos em grupo. Então, em geral, tá? Às vezes é um pouquinho diferente, mas na maioria dos casos. Eu faço esse processo, né, de começo de sessão, trabalho com a pessoa ali, toda essa parte do processamento, e quando a gente vai chegando no final, para ajudar o corpo a reorganizar ainda mais, eu uso os sons de cristal. E eu vejo que isso é como se ampliasse o trabalho, é como se sedimentasse ali. Então, para mim Você usa no começo para permitir como se fosse uma liberação, uma abertura? Eu hoje em dia, antigamente eu usava mais no começo, hoje em dia eu uso mais no final, tá? Então vou até separar aqui. Tem casos em que eu uso no começo. Então, quando é que eu uso no começo? Para aqueles pacientes que chegam e que não conseguem centrar nada, estão muito assim, né? Porque tem gente que chega e consegue conversar, mas tem gente que chega e está a ativação está muito alta. Aí eu uso para dar uma baixadinha. Eu uso a pirâmide ou a taça? Eu uso, dependendo, eu uso os três. Eu uso mais a taça, tá? Eu uso mais a taça e a pirâmide, porque tá mais fácil aqui, né, localizar. A tigela eu uso, só aquele de dar um toquinho, quando eu tô nos atendimentos. Eu uso mais a tigela quando eu vou fazer grupo,
Então, com grupo, eu sempre uso muito mais a tigela. Mas nos atendimentos individuais, eu uso mais a taça e a pirâmide. Então, quando é alguém que chega muito, muito ativado, aí eu uso um pouquinho ela no começo, para a pessoa sentar um pouquinho, aí a gente conversa, faço os movimentos. Mas no final, eu sempre uso. Então, no final, perto do final da sessão, a hora que eu senti que saiu, já deu algumas boas descargas do corpo, que já está assentando, aí eu uso a tigela, uso a taça bastante, e eu sinto que isso amplifica o trabalho. E isso é como se, assim, aí qualquer coisa que faltava reorganizar, termina de reorganizar. Então, e você acha que o relaxamento que eles produzem, que os instrumentos produzem, você acha que ajuda nessa questão da liberação Sim, do corpo? sim, sim, sim. Porque, no fundo, um dos movimentos que a gente precisa fazer é ajudar a pessoa a entrar num estado. A gente não pode ficar nem só no bom, mas nem só no ruim. Então tem que alternar. E quando a gente toca o som do cristal, não tem como, a pessoa entra nesse estado de relaxamento, então isso já ajuda bastante a reequilibrar, né? E eu percebo isso, que quando eu uso no final da sessão, é como se, sabe aquilo que a gente fala que quando a gente toca a tigela com uma intenção, né, tigela, tá, com uma intenção, aquilo amplifica. Então a minha sensação é que no final aquilo amplifica ainda mais, é como se desse a última, sabe, fechada ali para que o corpo realmente termine de descarregar. Qualquer restinho que tivesse ali já termina de descarregar. Então ele dá essa qualidade, né, que eu acho muito, muito bacana. Mas você sabe que eu não uso só no de trauma, né, eu uso tudo quando eu faço constelação, no meio da constelação, quando eu vou fazer grupo, qualquer tipo de grupo, né, seja um trabalho específico de trauma, seja quando eu vou dar curso, né, agora eu vou soltar uma formação, qualquer curso que eu dou, eu uso a tigela começo e fim. Pelo menos, né? Sem contar outros momentos. Mas vou começar a fazer o trabalho, eu uso a tigela. Vou terminar, eu uso a tigela. Então, o pessoal, acho que tem algumas pessoas ali que já fizeram algum trabalho comigo em grupo também, sabe? Que eu sempre adoro. Acho fantástico isso. Essa é uma das maravilhas desses instrumentos, né, que permite que a gente possa usar em muitos lugares, né, porque justamente eu acho que o som que eles produzem, né, coloca a pessoa num estado que você precisa que ela fique, que é como você está falando, né? Mas isso independe da técnica, na verdade, porque a gente a nossa cura, né? Ela tá em nós, né? Ela não tá na outra pessoa, ela tá em nós. E assim, o fato de a gente não se curar se deve muito ao fato de a gente não se saber praticar entrega, né? A gente se entregar pro processo. É claro, isso envolve um monte de coisa, a confiança no terapeuta, a confiança no processo em si. Mas quando você se entrega, aquele som vai e faz o que ele tem que fazer. É como se ele fosse. Ah, eu vejo muito assim, sabe? É como se ele te desse uma sustentação para você ir ali e fazer as coisas de uma maneira muito mais fácil. Por exemplo, eu aqui hoje já aprendi um monte de coisas que você falou, né? Então eu fico imaginando assim, pô, o som ele prepara no caso, né, que você usa no final, você já fez toda aquela descarga. Então ele é aquilo que você falou, ele dá aquela reorganizada, né? E eu imagino que a pessoa saia completamente diferente de como ela entrou, Sim, né? sim. Você tem alguma história assim para alguma história para contar assim de que você tenha na lembrança aí com relação ao uso dos instrumentos, como a pessoa estava, enfim, tem alguma coisa? Ah, eu tenho. Bom, tem vários casos que já aconteceu da pessoa entrar
na sessão, estava toda lá desorganizada. Até recente eu tive um que era uma colega que é psicotraumatologista também. A gente foi fazer uma sessão e ela entrou, estava toda desorganizada e não tinha jeito de. Sabe que trabalhar terapeuta é mais difícil, né? Que terapeuta é mais. Muito mais. Muito mais. Oh, dá mais trabalho. Aí ela não vinha, não vinha. Aí eu falei, peraí, eu peguei a tigela, tá assim, ó. Aí ela, nossa, ela não conhecia. Ela falou, nossa, foi a primeira sessão dela. Nossa, isso é bom, eu quero ver também, quero usar, gostei. Que aí ela se organizou o suficiente para a gente conseguir fazer o trabalho. Mas tem essas situações, mas você falou de história, eu lembrei uma das aquelas coisas engraçadas, né, que acontece com a tigela. Uma das primeiras vezes que eu usei a tigela, eu estava num grupo que era de PNL. E aí, quando eu entrei com a tigela, eles estavam vendados, era uma dinâmica lá que eles tinham que ficar vendados. Então, o grupo, todo mundo sentado, em círculo, vendado. E aí, eu entrei com a tigela, coloquei a tigela no centro do grupo, e fui lá e toquei, né? E, beleza, e depois eles tiraram a venda. E aí, um dos meninos falou assim, e a minha tigela, você lembra que o meu tamanho da minha tigela é aquela pequenininha, de 13 polegadas, né? E aí um dos meninos falou assim, nossa, mas ela é pesada, né? Como é que você ficou passando aqui atrás da gente? Não tem como, né? Falei, não, eu não saí do lugar, eu fiquei aqui no centro. Ele, não, você passou atrás de mim, eu ouvi o som aqui atrás. Né? Esse som, quando a pessoa está muito concentrada, tem esse efeito, né? De não é, isso eu sinto também, não é só o som no ouvido, a pessoa sente o som no corpo inteiro. Eu acho que isso é uma das coisas, principalmente no presencial, agora no online não dá tanto, mas no presencial eu percebo que a pessoa sente, eu sinto o som no corpo inteiro, né? Então isso tem um efeito importante. Eu acho que para o teu trabalho, né, que é um trabalho mais sinestésico mesmo, né, realmente faz uma diferença grande, porque a gente tem, e é engraçado, né, porque essa história da pandemia está ensinando um monte de coisa para um monte de gente, né, e não é diferente conosco aqui. E a gente fez um concerto, né? A gente faz aqueles concertos meditativos com 20 e tantos instrumentos, para não sei quantas pessoas, assim, e as pessoas recebendo aquilo no corpo, né? Antes isso pré-pandemia, né? Recebendo aquilo no corpo. E você imagina a vibração do quartzo saindo e batendo, não só nos ouvidos, mas no corpo inteiro. No corpo inteiro. E aí a pessoa realmente é uma coisa, isso é uma coisa. Aí, agora, com a pandemia, a gente fez a gente fez um concerto online para um grupo do curso, que a gente está dando um curso online, né? E aí teve um concerto no Zoom, olha isso. É claro que a gente trabalhou muito para chegar num ponto onde o som fica bom, a captação do som é uma captação boa, a transmissão do som é uma transmissão boa. Por exemplo, por aqui não é, né? Por aqui não dá para fazer, mas no Zoom dá, no YouTube dá. Então a gente fez, e eu fiquei com o olho assim arregalado com o pessoal falando do efeito. O efeito que tinha deles ouvirem com fone. Então, assim, não é a mesma coisa, mas o efeito no sistema nervoso não é no corpo, mas no sistema nervoso que vai pelos ouvidos, é muito marcante. Foi muito marcante. E tanto é que a gente está se animando para fazer concerto online. Concerto online. Eu tenho usado, né? Óbvio, eu usava antes também no presencial, mas eu tenho usado no online agora. E mesmo eu tentei fazer aquelas configurações que você me deu a dica, e eu fiz alguma coisa de errado que bagunçou todo o meu som do Zoom. Mas eu uso no convencional, no Zoom. E mesmo assim, eu vejo o efeito que dá. Mesmo usando. Depois a gente faz uma sessão, eu te ajudo. É tranquilo. Depois eu vou querer, porque eu tentei, eu fiz alguma bagunça lá no meu Zoom que não deu certo.
isso faz diferença. Isso faz diferença, a É, qualidade sonora que chega para a pessoa. Mas mesmo a assim, pessoa. você está tendo resultado. Mesmo assim, até resultado. Eu percebo que a hora que eu toco o cristal é uma hora. O cristal é uma hora importante da sessão. É uma hora que é bem significativa na sessão. E a Então, eu pessoa, vejo. mesmo no online, a pessoa tem as descargas do Tem, dela. tem. Eu já atendia online antes mesmo da pandemia, né? Já tem. É lógico que a gente aperfeiçoou depois da pandemia, aumentou a quantidade de online, né? Mas tem bastante descarga. Nossa, não só tem a descarga, mas tem um benefício que eu vejo do online, que né, até as pessoas que já passavam comigo falam isso, né? Que depois da sessão dá um cansaço, né? Então eu já aviso antes para a pessoa para que depois da sessão ela tenha um tempo que ela possa descansar, ela não pode fazer nada que vai exigir muito do corpo, né? Então não dá para terminar a sessão e fazer academia, não dá para terminar a sessão e ir para um show de rock. Tudo bem que agora já nem, né, por causa da pandemia, mas eu já aviso antes para a pessoa não ter nenhum compromisso que vai exigir muito do corpo dela. Então, no online, a vantagem é que a pessoa termina a sessão e ela deita na cama dela. Dependendo, essa semana passada teve uma menina que a gente terminou a sessão com ela deitada. Entendeu? Ela deitou na cama dela, a gente terminou e aí desligou, ela continuou ali descansando. Não tem a questão de se locomover, tudo isso é bastante importante, esse descanso pós-sessão, né? Que a pessoa tem esse tempo para ela descansar, isso ajuda a sedimentar. E eu coloco também, às vezes além do som dos cristais mesmo, eu tenho uma playlist de Crystal Balls lá, eu acho que você deve ter, se não tiver, eu te passo, que é um som de cristal no Spotify. Então eu passo para a pessoa ouvir depois que acaba a sessão, para ela ficar, ela não vai ter o instrumento, mas pelo menos ela tem o som ali com ela, e de alguma forma ajuda ela também. Então, eu acho, mesmo de longe, é bem. Mesmo o meu som não estando tão bem configurado, ainda assim dá efeito. Você vê que coisa, não? Você, bom, o trabalho que você faz está muito ligado ao sistema nervoso, né? Sim, sim. É todo no sistema nervoso. Na tua experiência, você acha que quando você usa o som, você acha que o sistema nervoso ele volta ele fica calibrado novamente? Porque a gente pode imaginar que o sistema nervoso ele fica descalibrado por uma série de motivos, inclusive os traumas, mas que o som, pelo menos na minha experiência, ele faz isso. Agora, e na tua? Sim, sim, sim. O som ajuda bastante nessa. Porque o que a gente busca é justamente isso, esse equilíbrio do sistema nervoso, ajudar ele a descarregar para ele regular. Quanto mais regulado ele fica, melhor a pessoa consegue atuar no dia a dia dela. Porque as situações difíceis podem vir, né? Mas aí o sistema está mais equilibrado para processar o que vem. Né? Ele consegue fazer isso mais naturalmente. E os sons de cristal são, para mim, são. Eu não consigo, às vezes que quebrou a minha tigela, eu não consegui ficar sem. Eu já, Luiz, pelo amor de Deus, né? Você sabe. Ai, quebrou a minha tigela, arranja outra pra mim. Eu não Porque consigo ficar sem. é uma ferramenta muito importante, vital para você mesmo, né? Sim, No seu trabalho, né? Assim, sim. você, tipo, como é que você consegue, é, por exemplo, você se imagina fazendo uma sessão dessas sem as tigelas, sem, Não, você fica meio manca, né? fico. Você vê que coisa, né? Eu, Como uma coisa que é tão sei lá, né? A gente às vezes né, nem né, fala, mas é fácil de tocar, é um instrumento que está ali, mas olha o poder que isso tem, né? pra mim, eu não fico sem.
não dá. Assim, não, eu fazia, né, lógico, na pós-graduação não podia chegar lá todo mês com a minha taça lá, pessoa mais acadêmica, né? Mas ali eu usava menos. Quer dizer, ali durante as aulas eu não usava. Mas eu sempre, desde o começo do trabalho com trauma, eu comecei já mexendo usando junto as tigelas hoje mais a taça, né? Mas não consigo ficar sem. Não dá. E eu uso para mim também, né? Não uso só para atender. Então, eu tenho a minha preparação que eu faço antes de eu começar a atender, que eu também toco. Então, ali eu toco a tigela, ali eu toco mais a tigela. Eu toco a tigela, toco um pouquinho a taça, faço aquele som dos dois juntos, e aí a minha preparação sempre tem som de cristal. Não consigo me preparar para atender sem tocar. Olha que coisa interessante, né? A gente está finalizando aqui daqui a alguns minutos, mas isso que você trouxe agora é super importante, né? Porque a gente bate muito nessa tecla, né? A gente, hoje em dia, né, como está ficando muito conhecido já, não só as tigelas de cristal, mas outros tipos de instrumento, e é muito fácil de tocar, então você, tipo, né, a tendência é que você use só para fora, né? Você use estou falando dos terapeutas, você use Uhum. nos trabalhos que você vai fazer. E você muitas vezes esquece que tem um terapeuta ali, né? Tem uma pessoa que precisa, né, de equilíbrio, que precisa de centramento, que precisa de autoconhecimento, que precisa de tudo isso para poder atender de uma maneira, né, Sim. que ela não se acabe e que seja boa para todo mundo, né? E nesse trabalho, como a gente faz esse trabalho, tem muita ressonância, né? Então, os movimentos corporais, eles vão muito por ressonância. Então, se eu não estiver bem estabilizada na hora, se eu não estiver bem regulada na hora da sessão, a minha sessão não vai funcionar. Eu vou fazer porque assim, é como se fosse, é mais importante até eu cuidar de mim, porque isso é como se o meu corpo pudesse ensinar para o corpo da outra pessoa para ela lembrar de como é que é a regulação dela. Então, se eu não tiver regular. Eu vou usar isso aí nas aulas, porque eu falo exatamente isso. Eu vou usar, ó, tá vendo? Eu fiz uma live lá com a Mônica, ela falou exatamente isso. Porque Isso é é isso, muito. é É, isso. Hoje em dia, ó, esse perigo que a gente corre, né? Tipo, as tigelas são bonitas, os instrumentos são bonitos, e aí você pega os instrumentos e vai usar, e esquece que por trás tem alguém que precisa, sim. né? Não, Então, isso que terapeuta tem que se cuidar. O primeiro a se cuidar, porque senão não tem como, não vai funcionar. E a outra é, coisa da tigela, eu sei que já deve estar no finalzinho, dos sons, né? Que eu percebo, a gente já conversou um pouquinho disso, é a intenção que você coloca, né, na hora de tocar. total. Gente, como dá diferença? Se eu não tiver ali, se eu tocar, eu já fiz esse teste, né, com pesquisa, assim, tô pensando na nada, né, bobrinha lá. Aí não dá efeito nenhum. E aí você coloca uma intenção e toca. Nossa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A minha intenção, quando eu coloco ali no final, é essa, né? De amplificar ainda mais o processo que está acontecendo, de sedimentar do corpo da pessoa regular. Eu coloco várias intenções ali. Eu vejo que faz toda a diferença. Então, quem vai usar um instrumento de cristal, colocar a intenção é muito diferente. Se tocar como se estivesse tocando, sei lá, será que eu não manjo nada de música, né? Só que não sei nada de música. Não precisa, né? Eu Não sei. precisa. Mas a intenção, eu acho que dá diferença. Você toca com a Ah, intenção, é obrigado. outra. Você fechou com chave de ouro, a gente já está em cima da hora. Você fechou com chave de ouro falando aí da intenção, né? Eu acho isso é um tema central no trabalho que a gente faz.
e eu queria te agradecer bastante, muito Eu por essa agradeço também. disponibilidade aí de compartilhar com a gente esse conhecimento, essa experiência. Eu aprendi bastante, acho que o pessoal também que ficou aí assistindo aprendeu bastante. E então é isso, né? Agora, Muito, muito obrigada também pelo convite, Luiz. Eu agradeço, não só pelo convite, aquilo que eu falei no comecinho também, né? Eu sou grata de vocês terem trazido isso, sabe? Através de vocês eu pude receber, né, comprar isso, e isso reverbera na vida de tantas pessoas, né? As pessoas que eu atendo têm isso porque vocês trouxeram. Então, eu sou muito grata por isso. a Muito gente grata. fica muito feliz, a gente fica muito feliz. Então é isso. Um beijo para Muito todos, bom. beijo para você, beijo para Beijão. todos. Beijo, querido. Obrigado, Beijo para todo mundo Marcelo. que estava ali também. Beijão. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui. Normalmente o pessoal fala alguma coisinha aqui. Ah, não. Nossa. Por favor, como se escreve esse nome da focalização? A Taline perguntou. É focus em inglês, né? Eu acho que é o F-O-C-U. nome. Eu acho que é o nome da pessoa que Ah, do fez. Jangling. É. O nome não é muito. Vou ver se eu consigo escrever aqui. Eugene Jangling. Eu não sei Escrevi. se a Taline ainda está por aí, Taline. Gendlin. Jangling. Eugene Jangling. Acho que é isso. G-E-N, B de bola. Se eu não errei, é isso. Que eu lembro. Ah, Tem mais alguma pergunta ali? Também estou rodando aqui para ver. não, Acho que não, não, né? foi isso mesmo, é. É que ficou parado na da Renata e eu não vi esse resto aqui. Eu Mas também não beleza, tinha. legal. Então tá bom. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.